Estamos analisando seus looks por futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Bem, semana 18 terminou, jogos só de sábado e domingo. Hoje, segunda-feira, não tem jogo, não temos Monday Night Football. E a temporada regular foi-se, já era, acabou. Agora só Wild Card, Divisional Round, final de conferências e por fim Pro Bowl e Super Bowl lá no segundo final de semana, no segundo domingo de fevereiro. A alegria de torcedor da NFL dura pouco, mas foi bom enquanto durou a semana regular. Agora vem a nata da nata, tirando talvez aí uma sessão ou outra, mas que vai fazer aí nossos finais de semana, ou que vão fazer nossos finais de semana ainda continuarem com certa alegria, pelo menos de sábado, domingo, segunda no Wild Card também. Mas antes de falarmos sobre a semana 18, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações também, comente, compartilhe, porque isso ajuda os números do YouTube a divulgar ainda mais o canal de livre e espontânea vontade para mais pessoas. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para a resenha da semana 18? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, diferente de alguns outros canais, eu não fiz igual. Muitos fizeram aí fazendo vídeos no domingo, eu não quis fazer, eu preferi deixar tudo para a segunda-feira. Vamos fazer esse vídeo um pouco mais tarde hoje, fazer um teste aí com horários para saber se melhora um pouco a questão da visualização. Mas, porém, todavia, vamos por ordem cronológica, começando de Browns contra Ravens, que levaram uma sapatada lá em Baltimore, né? Os Browns tomaram 35-10, isso porque o jogo nem foi lá o jogo de futebol americano. Baltimore Ravens teve muitos erros que eles não costumam fazer nos jogos, vamos dizer assim, jogos normais deles. Eles já estavam basicamente garantidos nos playoffs, porém eles queriam garantir de vez a divisão norte da AFC para eles. E foi um jogo assim, bem aquém. Pra você ter uma ideia, Lamar Jackson acertou apenas 50% dos seus passes tentados. 16 de 32, 210 jardas, não foi sacado uma única vez e lançou para 2 touchdowns. Do outro lado, nós tivemos aí um tal de Bailey Zappe, você lembra dele lá dos Patriots? Então, Bailey Zappe, que também não teve lá grande coisa, pouca coisa acima de 50% de passes completos, 16 de 31, 170 jardas, 1 touchdown, 2 interceptações. Enquanto Dorian Thompson-Robinson entrou aí algumas vezes, lançou 2 passes de 13 jardas e nada muito além disso. Outra diferença, jogo corrido, que pelos números parece que foi avassalador durante o jogo inteiro. Foram 220 jardas para o Baltimore Ravens, sendo 138 do Derrick Henry, mas esses 138 jardas foram na verdade ali no final do jogo já, tá? Então acho que a defesa dos Browns já estavam cansadas de vez, eu acho que largaram mão de tudo e acabaram abrindo passagem para Derrick Henry, que teve uma corrida inclusive de 43 jardas, mas antes disso estava bem travado. Eu acho que o John Harbaugh, assim como já falaram em outros vídeos aqui, deveria ter tirado no segundo tempo o Lamar Jackson, o Derrick Henry, os principais recebedores. Tá certo que o problema com o Zay Flowers foi no primeiro tempo ainda, se não me engano é no final do primeiro quarto, mas ele também sofreu uma torção no joelho, vai que aconteça dele perder ao resto dos playoffs caso eles passem pelo Wild Card, e eu acho que vai passar, mas temos que levantar as hipóteses. No caso dos Browns, a ingerência de sempre, vão ter que apelar para free agents, apelar para o draft para ver se conseguem reerguer esse time. Na verdade, se conseguem erguer esse time que desde 99 poucas vezes foram brincar nos playoffs e quando foi, não foi nada muito sério. Eles têm que rever muito os conceitos do que é um time de futebol americano, do que é um bom time de futebol americano para conseguir ir além do que aquilo que eles conseguem ir quando eles estão um pouco mais inspirados. Baltimore Ravens está uma caca interna falando, porque a coisa é bem bagunçada. Já o Baltimore Ravens vem desfrutando a alegria de longos anos aí de bom planejamento, de bom head coach, comissão técnica, e mesmo quando não teve bons quarterbacks, ainda assim tiveram bons jogadores que faziam o time ser expressivo na AFC Norte. Agora então com Lamar Jackson em alta, Derrick Henry, Zay Flowers, entre tantos outros ali dentro, o time está indo muito bem. E vamos para o segundo jogo do sábado, que foi entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, um jogo muito mais travado,
Tá certo, diferente do primeiro jogo do Browns contra os Ravens, que foi quase um jogo de um time só, esse aqui foi muito jogo de defesas. Acreditem se quiser, a defesa dos Bengals jogou o fino da bola nesta partida. E conseguiu aí também ser mais eficiente do que TJ Watt e Companhia Limitada. E olha que TJ Watt e Companhia Limitada deram um trabalho ali para o Burrow, que foi sacado aí 4 vezes, mas Russell Wilson também teve 4 sacks sofridos aí pela defesa dos Bengals. Os Bengals precisavam ganhar e torcer por tropeços aí, principalmente do Broncos, para conseguir ir à pós-temporada, fato que não aconteceu, mas eles vão falar mais para frente. Esse jogo que foi bem disputado, o Joe Burrow conseguiu mais um grande jogo na sua conta. Tá certo que dessa vez ele não passou das 300 jardas. O jogo corrido foi com Khalil Herbert. Não foi assim um baita jogo corrido, mas foram 69 jardas em 20 corridas. 68 jardas ao todo porque Joe Burrow tentou correr uma vez e foi sacado atrás da linha de scrimmage. Então, menos uma jarda, 69 menos 1, 68 jardas totais correndo com a bola. Foi um touchdown apenas anotado por cada um dos times. Aliás, o time dos Steelers ainda anotou dois touchdowns. O Cincinnati Bengals anotou apenas um único touchdown. O resto foi tudo graças a field goals. Foram 4 field goals, 12 pontos. 12 com 7, isso mesmo. Foram o Cade York, que trabalhou como ninguém nesse jogo, acertou tudo que tinha que acertar, só que o Pittsburgh Steelers não conseguiu às vezes nem posicionar o Chris Boswell para fazer seus field goals e ali avançar na partida. É lógico, o Pittsburgh Steelers já estava garantido na pós-temporada. Porém, todavia, entretanto, nos últimos 4 jogos, nas últimas 4 semanas, foi um derretimento total desse ataque e a defesa por si só não consegue aguentar tanto tempo dentro de campo. Russell Wilson não vem nada muito bem, o que é algo a se temer pelo torcedor dos Steelers nesse wild card. E é pauleira, vão ter que sofrer um pouquinho para tentar passar para o Divisional Round. Tem chance? Tem. Vai ser fácil? Não. Já o Cincinnati Bengals acabou ficando a ver navios, foram eliminados. Um time que tinha um ataque muito bom, um time que tinha um wide receiver muito bom, tem, né? Um dos melhores wide receivers, então teve recorde em jardas lançadas, teve recorde em jardas recebidas, recorde de touchdown, mas não foi para frente muito porque deixaram para acordar muito tarde e aí já era. Vamos para o domingo começar aí com Carolina Panthers 44, Atlanta Falcons 38 no overtime, na prorrogação. E que jogo, meus amigos, que jogão! Só teve um único período em que um dos times não marcou nada, que foi o Atlanta Falcons no terceiro quarto, que não fez nenhum ponto e tomou 14. Mas foi 3-3 primeiro quarto, 14-21 segundo quarto, 14-0 terceiro quarto, 7-14 último quarto, e aí touchdown dos Panthers em cima dos Falcons já na prorrogação. Um jogaço do Bryce Young, um menino, tá certo, ele teve algumas recaídas aí durante a temporada, mas o menino parece que acordou e está evoluindo cada vez mais. Agora tá na hora desse time dos Panthers fazerem um recomeço gigantesco na linha ofensiva, melhorar aí a defesa, para transformar esse time ao redor do Bryce Young e fazer desse time um time vencedor de vez, como aconteceu lá nos primórdios com o Cam Newton. Já do outro lado, Michael Penix Jr. e Companhia Limitada não conseguiram levar adiante o time, porque não foi dessa vez que eles conseguiram se manter relevantes. O time precisava vencer e torcer por um tropeço do Buccaneers, coisa que não aconteceu. E acabaram perdendo, então se o Buccaneers tivesse perdido também teria passado, porque os Falcons não conseguiram levar isso adiante. Mas existe uma chama de esperança dentro de Atlanta, porque Michael Penix Jr. encerrou muito bem a temporada com os Falcons. Mesmo não conseguindo a vitória contra os Panthers, ainda assim conseguiu uma boa participação, um bom amostral para, quem sabe, conseguir voos mais altos com o time de Atlanta na próxima temporada. Agora o Atlanta Falcons tem que ir atrás de edge, defensive end, porque precisa pressionar o quarterback, melhorar um pouco a defesa também contra o jogo corrido,
e aí nós vamos ter um Atlanta Falcons também mais forte nas disputas aí dentro do campeonato. Será que isso vai acontecer? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Washington Commander 23, Dallas Cowboys 19, um Cowboys que nem jogou com o Cooper Rush como quarterback, já entrou com o seu terceiro quarterback, que era justamente o Trey Lance, é o Trey Lance, que vamos lá, não fez um jogo péssimo, foi um jogo até interessante do Trey Lance, 20 passes completados de 34 tentados, 244 jardas, não lançou nenhum touchdown, sofreu 2 sacks para perda de 16 jardas. Do outro lado, nós tivemos um misto de quarterbacks jogando. Começou com Jayden Daniels no início do jogo, 6 passes de 12 ali para 38 jardas, enquanto o resto do jogo ficou com Marcus Mariota, que lançou 15 passes completos de 18 tentados, 161 jardas e 2 touchdowns, além de um touchdown corrido pelo próprio Marcus Mariota ali no final do jogo, que vai garantir de vez a vitória para os Commanders. Não foi aquele baita jogo, mas era jogo para encerrar em alta a temporada regular para o time da capital, enquanto o Dallas Cowboys aí 7-10 na temporada, fraquinho, mesmo assim é capaz de Mike McCarthy continuar no time, pelas últimas notícias que se falaram ali em relação ao próprio McCarthy e ao Jerry Jones. Enquanto isso, o Washington Commanders num rebuild já conseguiu chegar no seu primeiro playoff com a nova comissão técnica e o novo quarterback. Será que vem coisa boa aí na pós-temporada? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você espera desse Washington Commanders. Chicago Bears 24-22 Green Bay Packers, e o Chicago Bears voltou a vencer o time de Green Bay. Desde dezembro de 2018 que os Bears não ganhavam dos Packers. Será que acabou essa freguesia ou foi só um sonho que pode de repente se acabar? O time jogou bem, por incrível que pareça, mesmo enquanto o Jordan Love esteve em campo, o time jogou muito bem. Caleb Williams acertou 21 passes de 29 tentados, tá certo, só 148 jardas, mas eles não precisaram de tantas jardagens assim. O time não precisou ter grande quantidade de jardas anotadas, porque eles conseguiram aí finalizar muito bem quando chegaram ali na red zone. Somente o terceiro quarto ficou 0-0, foi 7-3 no primeiro quarto, 7-10 no segundo quarto, 0-0 no terceiro quarto e 10-9 no último quarto. Tá certo que Malik Willis ficou responsável por mais da metade do jogo como quarterback titular, porque o Jordan Love saiu com uma contusão no cotovelo direito. Então, a gente não sabe ainda, hoje é segunda, não vi nenhuma notícia a respeito de contusões dessa última semana 18, porém, todavia, entretanto, a gente fica de orelha em pé para saber o que vai acontecer, mas também não creio que seja algo que comprometa a situação do quarterback para a pós-temporada. Eu creio que ele esteja no jogo na semana que vem. Se você acredita nisso também, deixa aqui seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Mas como nenhuma outra notícia foi de alarmar, de perder a chance de perder a wild card e ter que jogar com Malik Willis, isso pode ser um pouco de tranquilidade para o torcedor dos Packers, que creio que sim vai ver Jordan Love em campo na semana que vem. Do outro lado, Caleb Williams ainda mantém acesa aquela chama de esperança do torcedor dos Bears. Tá certo, foi vitória de semana 18, não valia mais nada para valer? Não valia. Porém, todavia, entretanto, acabou servindo de parâmetro para uma coisa. Eles estão buscando acabar com essa história de que os Packers são donos dos Bears. Esse 2025 talvez prometa muito na questão entre Bears e outros times aí da NFC Norte, porque se eles buscarem melhorar esse time ao redor do Caleb Williams, especialmente linha ofensiva, para conseguir dar tempo, se o Caleb Williams evoluir no seu release e começar a soltar a bola mais rápido e também aproveitar a sua mobilidade e correr bem para fora do pocket quando necessário ou quando escalar o pocket, e aí nós temos uma ameaça dupla muito que pode ser muito assustadora para a defesa adversária. É lógico, tem tempo ainda para isso acontecer, só lá em setembro para a gente saber como que eles vão voltar, mas que foi um jogo interessante, foi. O Packers já estava classificado, o Bears já estava eliminado, então foi mais um jogo apenas para testes e também para contundir alguns jogadores importantes. Mas fazer o que? Faz parte do esporte.
Houston Texans 23-14 Tennessee Titans. Um jogo que também ele foi de morno para frio, não teve assim grandes emoções. Davis Mills ficou responsável pela maioria dos snaps como quarterback do time de Houston, enquanto Will Levis e Mason Rudolph ficaram se revezando aí dentro da partida. Foram basicamente aí 2 touchdowns para o time do Texans, um marcado, anotado aí pelo wide receiver Nico Collins com lançamento do CJ Stroud, depois ele saiu. Entrou o Davis Mills, não lançou nenhum touchdown. Dameon Pierce correu para 176 jardas. Dameon Pierce não passou de 50, quase não passou de 50 jardas durante o ano inteiro. Nesse jogo ele correu para 176 jardas. Anotou um touchdown. Joe Mixon correu apenas 5 vezes para 23 jardas, também tinha que descansar para pós-temporada. Pelo menos fecharam aí a temporada regular um pouco mais tranquilos em relação ao ânimo, ao psicológico que acho que está meio abalado no Texans, e voltam semana que vem para o Wild Card como vencedores da AFC Sul. O que você, torcedor dos Texans, esperam para o seu time? Diga aqui nos comentários. Jacksonville Jaguars 23-26 Indianapolis Colts. Outro jogo resolvido no tempo extra, né, no timeout, no overtime, na prorrogação. E um jogo que foi equilibrado, a gente já sabe, terminou empatado 23-23, e que foi resolvido com um field goal, porque não teve touchdown na prorrogação. E se foi resolvido no field goal, quer dizer que já tinha sido tentado outras campanhas para touchdown e não deu certo. O Jacksonville Jaguars e também os Colts já estavam eliminados. Foi um jogo assim só para inglês ver, para eles testarem jogadores, para ver quem fica, quem não fica, muito provavelmente, fazer suas análises. E Joe Flacco lançou para um touchdown, Mac Jones para um touchdown e uma interferência, e ainda teve um touchdown corrido de Jonathan Taylor e outro do Tank Bigsby. Além disso, nada muito relevante para essa partida, porque ambos já estavam eliminados. Diga aqui nos comentários, esse jogo te trouxe alguma coisa boa para esses dois times para o ano de 2025, na próxima temporada? Buffalo Bills 16, New England Patriots 23. O Patriots com isso se afasta um pouquinho mais das primeiras colocações no draft. O Buffalo Bills já estava classificado, a divisão já era deles, eles sabiam que não ia conseguir primeira seed. O Josh Allen, ele jogou alguns poucos snaps, nem lançamento ele fez, então nada assim de tão relevante. O time jogou basicamente com quase todos os reservas. James Cook ainda jogou um pouco, mas quem ficou com a amostragem de todo o jogo foi Mitchell Trubisky, no finalzinho Mike White entrando para aquecer um pouquinho e mostrar um pouco de serviço. Nenhuma interceptação lançada de nenhum dos dois lados. Lá do lado também dos Patriots, o Drake May, acho que jogou aí pouquíssimo do primeiro drive, teve 0 passe de 1 tentado. Depois entrou aí o Joe Milton, terceiro, e fez um jogo muito bom, por sinal, tá? Não foi aquele baita jogo assim tão emocionante, mas foi um jogo que mostrou algumas emoções e que Joe Milton mostrou aí que tem um possível futuro. Tem muita gente que fala que ele deve muito em muita coisa, em mecânica de arremesso, tem muita coisa que ele deve, que ele poderia aprender e não sabe se ele aprenderia, porque ele também já é macaco velho, vindo já do college. Mas, porém, todavia, pelo menos para a reserva, ele mostrou um serviço muito bom ontem. Não sei se ele faria esse mesmo bom serviço contra o time titular do Buffalo Bills. Aí é outra situação, ele jogou contra os reservas, ou um mistão. O que aconteceria se ele estivesse contra um time bom? Aí só quando a gente pegar ele num jogo desse tipo para a gente saber se vai valer a pena confiar em Joe Milton como reserva ou como titular, não sei. Aí vai dar a opinião de cada um. Outro jogo que não servia basicamente para nada mesmo, mas que acabou tendo aí alguma relevância por conta de alguns jogadores reservas que estiveram em campo. New York Giants 13, Philadelphia Eagles 20, que teve aí Drew Lock como quarterback, já vinha sendo, ok, teve um touchdown e uma interceptação lançadas, 22 e 29, 138 jardas apenas. Um jogo corrido relativamente fraco, chegaram a 100 jardas, mas nada muito expressivo, enquanto do outro lado nós tivemos um brasileiro em campo, Tanner McKee, terceiro quarterback dos Eagles,
que a gente trata com carinho, porque ele morou 2 anos aqui no Brasil como missionário mormon, e ele fala português inclusive muito bem, e a gente tem um certo carinho por Tanner McKee, que jogou muito bem. 27 de 41 tá certo, ele teve uma porcentagem bem aquém daquilo que se esperava. Mas com um jogo corrido tão fraco, com 51 jardas, era de se esperar que ele lançasse muito mais bolas. Mesmo assim, ele não lançou um único turnover. Foram 2 touchdowns e 269 jardas lançadas. O time foi relativamente bem. Destaques aí, Jahan Dotson, Dallas Goedert, Einias Smith, que foi um dos recebedores que anotaram o touchdown, e E.J. Jenkins, que só teve uma única recepção de 7 jardas também para touchdown. O negócio foi para ver reserva jogando e ver quem pode ficar ou não ano que vem, ou na próxima temporada, no time. New Orleans Saints 19, Buccaneers 27. Outro jogo que prometia muito, porque o Buccaneers dependia de vencer esse jogo para não precisar depender da derrota dos Falcons. E deu certo, até porque os Falcons perderam, mas o time foi atrás de fazer a sua parte, conseguiu vencer, não vou dizer assim muito bem, porque começou dando certo trabalho para sua torcida, sofrendo contra Spencer Rattler e companhia, mas o segundo tempo veio para colocar panos quentes ali em cima de tudo, virar o jogo e vencer com certa tranquilidade. Baker Mayfield 21 de 32, 221 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Spencer Rattler 26 de 42, 240 jardas, um touchdown. Não teve touchdowns marcados por terra do lado dos Saints, enquanto nós tivemos o Buck Irving anotando 89 jardas e um touchdown, o que deu aí números finais para o Buccaneers e garantia de estada no Divisional Round a partir da semana que vem. E o Denver Broncos, que precisava vencer o Kansas City Chiefs para conseguir vaga na pós-temporada, e conseguiram, tacaram 38-0 nos Chiefs. Ô louco, Isaac, 38-0 nos Chiefs? O Patrick Mahomes então não jogou? Não jogou nenhum titular, principalmente dos mais assim, certeiros, né, daqueles mais necessários para a pós-temporada. Foi basicamente um mistão ou todo o time reserva dos Chiefs, com Carson Wentz como titular na posição de quarterback, com 10 passes de 17, 98 jardas apenas, nenhuma interceptação, nenhum touchdown, 4 sacks sofridos. Enquanto Bo Nix, 26 de 29, só 3 passes errados, 321 jardas e 4 touchdowns. Eu não sei por que cargas d'água ele não ficou com QB rating perfeito. Ele poderia ter ficado com QB rating perfeito, não sei porque deram 152.4 para ele. Ainda teve um touchdown terrestre anotado por Aldrick Estime, um jogo corrido bem dividido entre os seus corredores, com 158 jardas totais, e quem correu mais foi justamente Bo Nix, com 7 corridas e 47 jardas anotadas. Além disso, Courtland Sutton anotou aí 98 jardas em 5 recepções e um touchdown, Marvin Mims Jr. 51 jardas e 2 touchdowns, e o Devon Bell com 4 recepções e um touchdown em 50 jardas recebidas. Foi um jogo muito legal, tá certo que foi contra os reservas do time de Kansas City, mas vamos lembrar que no primeiro jogo eles quase venceram, só não venceram por conta de um bloqueio de field goal no o que deu a vitória para o Kansas City Chiefs. Se não fosse bloqueado aquele field goal, os Broncos teriam vencido os Chiefs na primeira vez que se enfrentaram nessa temporada regular. Então os Broncos têm algo para dizer com essa nova equipe que vem se formando aí nas mãos de Sean Payton. Chargers 34, Raiders 20. Um jogo que teve alguns momentos em que pareceu que os Raiders iam dar certo trabalho, mas ficou só na impressão mesmo. O Chargers dominou, o Raiders não conseguiu fazer grande coisa, tá certo, teve 2 touchdowns lançados por Aidan O'Connell e só, depois field goal apenas. Enquanto Justin Herbert anotou 2 field goals, enquanto Justin Herbert lançou para 2 touchdowns e teve um touchdown corrido anotado por Hassan Haskins, que correu suas 33 jardas. J.K. Dobbins ainda correu 63 jardas, num acúmulo entre os corredores da franquia de 137 jardas corridas, enquanto do outro lado os Raiders anotaram apenas 39 jardas corridas. Precisa muita coisa nos Raiders para essa próxima free agency e também para o draft. Eles precisam de uma remontada urgente. Já o Los Angeles Rams precisa acertar alguns buracos, mas veio se acertando, se ajustando durante a temporada e está aí na pós-temporada também
indo para os playoffs. Olha só, a AFC Oeste levou 3 times para os playoffs, assim como a NFC Norte. E o Seattle Seahawks conseguiu aí bagunçar um pouquinho o título de divisão do Los Angeles Rams, e mesmo que eles estejam empatados em número de vitórias e derrotas, o Seattle Seahawks já estava eliminado por conta dos critérios de desempate, caso acontecessem deles vencerem aqui o Los Angeles Rams. Como os Rams já tinham desempate muito mais favorável para eles já estavam garantidos na pós-temporada como vencedores e campeões da NFC Oeste. Eles vão para a pós-temporada e o Seahawks só deu aquela carimbada na faixa de campeão divisional dos Rams. Mas, como isso não quer dizer nada, não vamos nos aprofundar tanto. Geno Smith lançou para 4 touchdowns e do outro lado nós tivemos Jimmy Garoppolo jogando como quarterback titular. Lançou para 2 touchdowns e uma interceptação. Não tivemos touchdowns terrestres, mesmo o Seahawks anotando 126 jardas, enquanto os Rams anotaram apenas 84 jardas. Foi apenas um jogo protocolar para terminar a temporada. Sabendo que estavam classificados, não tinha por que colocar todos os titulares para preservar para a semana que vem. No caso do Seahawks, tacou todo mundo mesmo. Vamos ver o estrago que a gente pode fazer, e fizeram aí 30-25 em cima dos Rams. Dolphins 20, 32 New York Jets. New York Jets, que com essa vitória se afasta um pouquinho mais das primeiras posições do draft. O Dolphins se aproxima um pouquinho mais ali da metade para cima do draft também, e perdeu a chance de ir para os playoffs. Tá certo, ia depender de outros resultados, o que não aconteceram, eles não iriam de qualquer jeito. Porém, todavia, entretanto, jogaram mal pra caramba. Tua Tagovailoa mais uma vez contundido, dessa vez contusão no quadril que ele já teve problema lá no college. A coisa também não tá fácil para o torcedor do Dolphins. O New York Jets resolveu também despertar tarde demais. Tá certo, Aaron Rodgers alcançou aí mais de 500 touchdowns lançados, alguma coisa assim, anotou recorde, coisa e tal, mas também não serve de nada. A coisa dentro do vestiário tá feia lá em Nova York. Talvez não esteja tão boa também dentro do vestiário de Miami, já que Tyreek Hill já disse que também provavelmente vai querer trocar. Não foi exatamente isso que ele disse, mas deu a entender que ele vai pedir troca nesse ano, porque ele quer times mais competitivos, e parece que não vai acontecer isso com o time do Miami Dolphins em curto ou médio prazo. 49ers 24, Cardinals 47, e mais um jogo que o 49ers toma ponto para dedéu e fica a ver navios novamente. Tá certo, não começou de todo ruim, a vaca desandou de vez, a vaca deitou no brejo já no último quarto, quando o time tomou 21-0 no último quarto. 2 interceptações já no segundo tempo, 4 touchdowns lançados por Kyler Murray, 2 touchdowns terrestres anotados por Tony Jones Jr. e Michael Carter, 151 jardas corridas pelos Cardinals. Tá certo, o 49ers teve 138 jardas corridas, não foi um jogo corrido ruim dos 49ers. Teve um touchdown corrido anotado pelo Joshua Dobbs, além dos 2 que ele lançou, mas não adiantou muita coisa não. O Moody perdeu um field goal, mas não era esse field goal que ia mudar muita coisa pra gente. Porém, todavia, entretanto, mostra o quanto a defesa do 49ers ainda marca muito fofo e o quanto o ataque muitas vezes deixa a desejar na execução das jogadas. Isso fez com que o time mais uma vez tomasse uma sarrafada num jogo que, tá certo, não valia mais nada para nenhum dos times. Apenas a honra de ter batido o adversário, que é a rival de divisão. E para encerrar o Sunday Night Football, que foi um jogo que começou muito parelho, duro, muito defensivo. Minnesota Vikings 9, 31 Detroit Lions. Pô, Isaac, 31-9, você foi muito defensivo no início do jogo? Demais, deveras defensivo. Para você ter uma ideia, 0-7 no primeiro quarto, 6-3 no segundo quarto, 3-7 no terceiro quarto, aí 0-14 no segundo quarto. Foi quando aí desandou o Lions a fazer pontos com mais tranquilidade. A defesa dos dois lados estava indo muito bem, acredite se quiser, mesmo com tantos desfalques, a defesa do Lions foi muito boa, foi muito bem. E olha que cometeram faltas pra caramba, hein? Mas, porém, todavia, quem não conseguiu brilhar foi justamente o ataque dos Vikings, que vinham fazendo jogos muito bons.
É preocupante? Pode até ser. Dá pra gente relaxar se você for torcedor dos Vikings? Sim, dá. O time é bom, só não conseguiu se encontrar ontem à noite. Se eles pararem, refletirem, corrigirem esses erros na semana que vem, não tem nada que se preocupar. Tá certo que já é Divisional Round e o buraco é um pouco mais embaixo, mas o time tem condições para passar para o Divisional Round, aliás, o Wild Card, né? Agora, depois vem o Divisional Round. Foi um jogo então muito bom dos dois lados, vamos dizer, dos dois lados não. Foi muito melhor para os Lions, né? Pra você ter uma ideia, Jared Goff, 27-33, 231 jardas, 1 touchdown, isso porque ele lançou ainda 2 interceptações, mas Jahmyr Gibbs anotou 3 touchdowns correndo com a bola e 139 jardas corridas, além de anotar em mais 31 jardas recebidas e 1 touchdown recebido, 4 touchdowns anotados pelo Jahmyr Gibbs num único jogo. O cara é bom, hein? Ele tem um quesinho diferente aí. Se continuar assim pelos próximos 3 anos, que é onde você vai estar no auge ainda do running back, o Lions tem muita coisa boa para colher ainda com ele em campo. Do outro lado, 125 jardas com Cam Akers sendo o que mais correu, tá certo, eles deram uma freada aí, o Aaron Jones, ele saiu com sentindo alguma coisa, então eles preferiram deixar ele um pouco mais por fora depois desse incidente que ele sentiu aí. Anotou só 45 jardas, mas pelo menos evitaram coisa maior. E o problema foi justamente o Sam Darnold sofrendo com a pressão, algo que não estava sendo tanto problema até agora. Ele conseguiu sentir bem a pressão dos Lions e não conseguiu lançar um único touchdown, e os 9 pontos foram anotados de field goals. Então, galera, os playoffs ficaram desta forma. No lado da AFC, o Kansas City Chiefs vai folgar na primeira semana, enquanto o Houston vai receber o Los Angeles Chargers, Buffalo Bills vai receber Denver Broncos e Baltimore Ravens vai enfrentar novamente o Pittsburgh Steelers. Enquanto do outro lado, Detroit Lions descansa na primeira semana e vai precisar, enquanto o Los Angeles Rams recebe o Minnesota Vikings. Eu acho que vai dar bom esse jogo, hein? Enquanto o Philadelphia Eagles recebe o Green Bay Packers, pode ser outro jogão, né? Revisitar lá o São Paulo Game, vai ser legal, hein? E para finalizar, Tampa Bay Buccaneers recebe o Washington Commanders e vamos aí dizer que vai ter um outro excelente jogo. Vamos aguardar e assistir porque vai ser muito, mas muito legal. Começam finalmente os playoffs da temporada 24-25 da NFL. Eu quero saber o que você achou da semana 18, o que você espera para os playoffs dessa próxima semana. Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para o nosso touchdown. Valeu!